Amados, graça e a paz, de volta aqui com mais um vídeo, né? Nesta tarde, para estar deixando uma palavra abençoada para o meu e para o teu coração. Estou feliz com esse Deus, grandes coisas tem feito Ele por nós, né? E por isso estamos alegres, né? Se você não está, eu te convido nesta tarde ou nesta manhã, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, para você se alegrar no Senhor, né? Estou aqui nessa tarde querendo agradecer ao meu Deus, ser grata por tudo que Ele tem feito, né? Pelas pessoas que têm estado ao meu lado nos momentos bons e ruins, né? E esses são os verdadeiros, amém? E nesta tarde eu quero estar trazendo uma palavra para reflexão da nossa vida, da nossa alma, né? Não sei se você está ansiosa ou ansioso por algo da parte do Senhor, né? E que Deus ele possa realizar o desejo do teu coração. E nós sabemos que o tempo da espera é doloroso, né? Eu costumo falar isso para o meu esposo, né? O tempo da espera, ele dói, né? E não é sempre que nós estamos preparados para o tempo da espera, né? A gente às vezes está a todo vapor, a gente está animado, e só que vai ter dias que a gente também vai ter recaída, vai estar triste, cabisbaixo, né? Mas Deus ele nos dá força, nos fortalece e nos orienta naquilo a qual nós temos que fazer, né? E a palavra a qual eu quero estar compartilhando com vocês se encontra em Mateus, no seu capítulo 16. Amém? Mateus 16. E no verso 24 vai nos dizer assim: os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome para si a sua cruz e siga-me. E vou estar lendo o 25, amém? O verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão da morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, igreja, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer, nós temos que viver, nós temos que ir atrás, nós temos que procurar realizar. Enquanto estamos respirando, nós temos que agir, né? Porque o que eu tenho que fazer e que o meu irmão não pode fazer, eu que vou ter que fazer por mim, e muitas das vezes pelos meus, né? Aqui Jesus ele estava ensinando os discípulos que eles deveriam seguir, né? Tomar a sua cruz e seguir. Ele está falando aqui, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, cada um deve levar a sua cruz. E eu e você sabemos bem de que ainda nós levamos a nossa cruz e ainda levamos a cruz de outras pessoas, né? No português, claro, você já se preocupa com seus problemas, nós temos os nossos afazeres, né? Temos os nossos cuidados e ainda temos que cuidar de outras pessoas, né? Isso é nítido, porque ali os discípulos, quando eles andavam com Jesus, quando Jesus ensinavam eles, né, os sermões, o que eles teriam que fazer, o que acontece? Eu creio que não foi fácil. É difícil quando você entra numa sala de aula para você aprender uma nova matéria, você chega em um lugar e você tem que se adaptar com novas pessoas, se adaptar com o ambiente. Quando você troca de trabalho, até você se acostumar com os colaboradores, com as pessoas, né, o ambiente de trabalho, o local, o que você vai fazer. Então eu creio assim que naquela época também os discípulos, logo no início, quando eles começaram a seguir Jesus, logo nas escolhas que o próprio Jesus fez, chamou Tiago, chamou Pedro, chamou Mateus, chamou Tomé, Judas e assim por diante. Deus, né, o próprio Jesus, ele já sabia o temperamento de cada um.
né? E nós quando a gente se lidar com pessoas, nós não sabemos, né? Muitas das vezes o temperamento logo de imediato, né? Nós temos que procurar ter adaptação, né, a mudanças, né? E mudanças são necessárias sim na nossa vida. E que nem eu falei, não é fácil, né? Você mudar de ambiente, você mudar situações, você mudar as coisas. E aqui Jesus ele estava ensinando os discípulos a que cada um pudesse seguir, né? Tivesse que seguir cada um a sua cruz. E às vezes, igreja, nós achamos que tem situação da nossa vida que nós passamos, nós achamos que nós não vamos conseguir sair, né, do anonimato, né? O Senhor ele nos coloca, eu falo isso por mim mesmo, o Senhor nos coloca em determinada situação, o Senhor ele nos prova, né, porque ele quer nos aprovar mais para frente, talvez dias, talvez semanas e meses. E a gente quando está passando por esse período, né, carregando essa cruz, que essa confiança a qual o Senhor colocou diante de mim, de você, e nós achamos que a gente não vai ter capacidade de alcançar, de chegar, de passar por esse processo, né? Eu sei que muitas das vezes a gente fica pensativo, tem dias que a gente fica confiante, a nossa fé vai lá em cima. Você está conversando com pessoas que também têm sua cruz para carregar, que também têm os seus problemas para resolver, e você, de repente, você dá uma palavra de ânimo para essa pessoa, né? E a pessoa fica toda esperançosa de que a situação ela vai mudar, ela conta até testemunho, olha, eu consegui, deu certo porque você me ajudou, aquela palavra que você falou para mim. Mas você mesmo, né, nós mesmos, quando passamos por determinada situação, né, quando o Senhor ele coloca esse peso sobre nós, eu digo um peso, né, porque é algo que muitas das vezes pesa sobre a nossa vida, né, seja um filho que está nas drogas, ou está preso, ou, sabe, um parente distante que você sente muita falta, ou sua mãezinha, ou alguém que você perdeu, ou você está passando por um luto, ou alguma porta de emprego se fechou, né, na tua vida, e você se depara muitas das vezes com essa situação, ou uma enfermidade, né, alguém está no leito de um hospital, ou fazendo tratamento, e você se depara com a situação e você tem que orar por ela, e muitas das vezes você sabe que aquela situação depende das suas orações e você não tem força para buscar, né? Não que você esteja deixando a sua cruz, não que você esteja abandonando a cruz, o problema o algo a qual o Senhor colocou diante de ti para você dar continuidade, né? Como eu falei, adaptação a mudanças é muito difícil, mas não é impossível, igreja, né? Eu digo isso com prova viva, não porque eu fico às vezes sumidinha aqui, mas o Senhor sempre tem uma palavra para eu ministrar, né? Porque a gente vai deixando os dias se passar, a gente fala, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, e você vai deixando, e muitas das vezes assim é na oração, muitas das vezes assim é você indo para a casa de Deus, hoje eu não vou no culto, aí passa mais uma semana, você, hoje também eu não vou, aí você não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois, daqui a pouco você tá frio, você não tá orando mais em casa, você não tá buscando mais, porque não tem o alimento necessário, né? Porque a casa de Deus, o templo, você vai estar ali, você vai entrar, você vai sentar, você vai ouvir a palavra, os louvores vai falar com você, né? Grandemente as oportunidades, o Senhor Jesus usando pessoas, né? E tudo isso vai nos alimentar, tudo isso vai fazer com que a nossa cruz fique mais leve, né? O fardo do Senhor fique mais suave sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós deixamos isso passar, né? E a gente vai acabando, a gente acaba que fica meio estagnado, você acaba acostumando com aquela situação, porque você não tem mais um estilo de vida a qual você possa estar procurando mudanças, né? Ou você mudando a alimentação, ou você fazendo uma caminhada, ou você num campo ao ar livre com a sua família, com seus filhos, brincando de bola, fazendo alguma coisa diferente, sabe? Alguma atividade diferente, ou lendo um livro novo, sabe? De repente você quer mudar um móvel de lugar e você fica estagnado, você não consegue levar a sua cruz adiante,
porque você já não crê mais que a situação ela possa mudar. Eu quero te dizer nessa tarde, nesse dia de hoje, eu te convido a você a confiar e a pedir perdão para Deus, né? Falar, Senhor, me perdoa, Senhor, por eu ter duvidado, né? Porque o Senhor, Ele quando nos abençoa, igreja, Ele nos abençoa de uma forma que é tão surpreendente. Ele coloca pessoas, né, ao nosso lado. E eu digo, não pessoas, mas eu falo os próprios anjos. Ele coloca ali pessoas como anjo enviada por Deus para cuidar de você e dos seus, porque é o próprio cuidado de Deus. Eu vejo assim a mão de Deus em tudo, em todos os lugares que eu tenho passado, né, em todas as situações que eu tenho enfrentado, eu vejo a mão de Deus, né, eu vejo o cuidado que Deus tem para com a nossa vida, né, e essa palavra me fez refletir bastante, né, sobre que cada um deve levar a sua cruz, né? Não adianta você ganhar o mundo inteiro, como a palavra do Senhor, né? Pois que proveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, igreja, é necessário, né? Hoje eu estive visitando um lugar onde eu pude ver com os meus olhos, né? A matéria, né? O material. Eu gosto de coisas antigas, né? Móveis antigos. Então eu pude ali ver, né? Coisas que a gente conquista na terra, que nós podemos conquistar com trabalho, mas de verdade, a nossa salvação, de verdade, a nossa alma, o nosso cantinho reservado lá no céu não tem preço, igreja. Não adianta a gente ter tudo, fazenda, casa, carros, roupas, tudo, e você perder a sua alma, né? Você não ser uma pessoa salva, você não buscar o reino, você não conhecer quem é Jesus, porque os discípulos, eles puderam conhecer Jesus de perto, mesmo com os defeitos, porque como eu falei, adaptação, já pensou ali Jesus chamando cada um pelo seu nome e falando o que teria que ser feito, o que não poderia fazer, porque eu creio ali quando uma situação a qual o Senhor começou a ministrar ali, Jesus começou a pregar e o sermão, eu creio que foi duro, e cada um, a multidão se dispersando, o povo saindo, e ele ficou olhando para Pedro e de repente Pedro falou, né, ele ia se retirar e ele mesmo disse, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, igreja, não adianta a gente procurar lugares para preencher esse vazio, para preencher esse algo que falta dentro de nós. É só Jesus que preenche. Não adianta, não é o cigarro que vai preencher, não é uma cerveja, sabe? Não é uma taça de vinho, não é uma roda de amizade ali, sabe? Com músicas, com danças, porque é tudo passageiro. Você vai participar desse algo, né? Mas daqui a pouco vai passar e o vazio vai continuar. O vazio vai continuar. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo, quando você se derrama diante do Senhor Jesus, você pode ter certeza que você vai querer mais e mais, porque Jesus é a fonte, é uma fonte inesgotável de água viva. Ele é a própria água viva, ele é a própria água que sacia a nossa sede. Então eu quero te dizer nessa tarde, mergulhe nessas águas, né? Queira beber dessa fonte, porque você não terá mais sede de outras coisas. Mas é que nem eu falei, se você for deixando, amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu vou no culto, depois eu louvo, depois eu prego, depois eu escrevo, depois eu leio, você vai deixando e você daqui a pouco você não está fazendo nada, você está estagnado, você fica prostrado, frustrado, onde os pensamentos do passado vêm e o inimigo faz com que você fique lembrando das coisas que eram boas, né? Repentinamente, aparentemente, né? Porque ele faz assim, ele quer mostrar o que você vivia de bom quando você sorria, e que nem eu falei, são alegrias passageiras, mas Deus, ele tem um momento único, né? Uma vez eu vi uma reportagem dizendo 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta, e a maioria falou 5 milhões na conta. Então ali, durante 5 minutos, você faz uma oração, Deus pode mudar a sua história. Você pode ter tudo que você quiser, mas as pessoas estão trocando a riqueza, as pessoas estão trocando coisas momentâneas, coisas passageiras, coisas que a traça, a ferrugem, a corrói, que vai ficar aqui na terra por um momento único, pela salvação. Elas estão trocando, igreja, Jesus por
coisas da terra, por coisas terrenas. Mas nós temos um Jesus que, da mesma maneira que ele ensinou para os discípulos, né, a dura palavra, que a porta para entrar no céu é estreita, é por essa porta que nós temos que passar. E por isso, muitas das vezes, eu não entendo o que eu passo, eu não entendo essa cruz que Deus me deu para carregar, e você também pode não estar entendendo hoje. Mas espera só mais um pouquinho, que Deus vai entrar com providência. Ah, mas eu estou orando, continua orando. Mas está fraca a minha oração? Mesmo sem vontade, mesmo sem força, mesmo fraco, continua. Busque, ore no pensamento, baixinho, no travesseiro, como você puder fazer, como você pode fazer, faça, mas eu te falo, não pare, não pare. Deus, ele tem coisas grandes para fazer na tua vida e ele vai te surpreender com coisas boas. Amém? Essa palavra que eu tenho para deixar nessa tarde, nesse dia de hoje, para mim e para a tua vida. Confia em Deus que tudo ele fará. Amém? Fique com Deus. Deus tem cura para a tua vida nessa tarde. Receba em nome de Jesus a cura para a tua alma, para o teu corpo, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.